Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E na live anterior nós tínhamos dito que iríamos fazer algumas reflexões sobre os Salmos. A proposta é a gente estar meditando, fazendo uma reflexão em cada salmo. São 150 salmos. Nós, na primeira live, já falamos alguma coisa sobre salmos. Lemos o Salmo 8, louvado seja Deus. E hoje nós iremos nos deter no Salmo 1. Amém? Mas antes, meu querido, vamos orar, pedir a Deus que tome a frente do nosso trabalho, que Deus fale conosco através da sua santa palavra, que Deus traga edificação para a nossa vida, que Deus traga o crescimento espiritual, a mudança necessária que nós precisamos para o nosso ser, para o nosso caráter, Que Deus venha forjar em nós o caráter dele, o caráter santo. Aleluia. Que o Salmo venha, irmão, nos transformar. Louvado seja Deus, Salmos são poesias, salmos são cânticos, são orações que os servos do Senhor do passado faziam. Salmo vai expressar as emoções, que cada autor ele sentia, Davi é um dos autores de Salmo, Asaf, a família de Coré. Então aqui nós vamos hoje começar com o Salmo 1, mas antes nós vamos orar, pedir o Espírito Santo que tome a frente desse trabalho, que essa palavra seja uma bênção para cada pessoa que vai ouvir a palavra de Deus, que seja tocada, que venha libertar, transformar, curar, sarar de todos os traumas, seja ele emocionais, espirituais, sejam também a cura física para o nosso corpo, porque o nosso Deus, ele cura, aleluia, não só espiritualmente, mas fisicamente, emocionalmente. O nosso Deus é o médico dos médicos. Irmão, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Já queremos Te apresentar este trabalho. Senhor, toma frente, fala a cada coração, a cada vida de forma individual, coletiva, a cada irmão, a cada pessoa simpatizante da Tua palavra, do Evangelho, Senhor, que liberta, que cura, que transforma, que o Senhor possa, meu Pai, através desse pequeno estudo, ir de encontro a corações dilacerados, ir de encontro a almas que estão, meu Deus, perturbadas, que através dessa palavra, dessa mensagem dos Salmos, Senhor, vidas sejam alcançadas, vidas sejam consoladas, libertadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem poder. Aleluia. A Tua palavra, ela não está amarrada, ela não está presa dentro de um livro, ela não está presa dentro de 4 paredes, mas a Tua palavra tem poder, Senhor, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, meu Pai. Aleluia. Quando eu me recordo daquele homem, daquele centurião, que ele tinha um criado dele que estava doente, e ali os servos deles foram até a Ti pedir para curá-lo, e aquele homem ali, ao encontrar-se contigo, ele não se achou, meu Pai, digno de que o Senhor adentrasse na casa dele, mas ele disse para Ti, olha, manda uma palavra e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, digo a ele vai e ele vem. Meu Deus, esse centurião, ele reconheceu a Tua autoridade, o Teu poder,
E diz a tua palavra que quando ele estava indo para a sua casa, vieram os seus servos e disse: olha, te acalma porque o criado já está curado. E ele apenas quis saber a hora em que aquele servo dele doente estava curado. Então ele entendeu que foi o Senhor, meu Pai. Porque ele cria na tua palavra, reconheceu o Senhor, reconheceu que na tua palavra tinha autoridade. E a tua palavra, meu Pai, não muda, porque a tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que não cumpra, nem filho do homem para que minta. Diz a tua palavra que agindo Deus, quem impedirá? Deus, ninguém pode impedir o agir da tua palavra. Por isso que em nome de Jesus, nesta noite eu te peço que essas vidas que estiverem ouvindo, que vão ouvir esta mensagem, elas sejam curadas, libertas, em o nome do Senhor Jesus. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Convém que eu desapareça e o Senhor apareça para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos, amados irmãos? Vamos aqui, em nome de Jesus, aleluia, ler o Salmo 1, aleluia, diz assim, aleluia. Eu tenho duas versões aqui, irmão, porque eu estou com a Bíblia King James, né? E eu tenho a Bíblia Ferreira de Almeida. Eu vou ler na King James, depois eu passo a ler na Ferreira de Almeida. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 1, né? Os dois únicos caminhos. Aleluia. Eu quero dizer que, meu amigo, que só existe um caminho que leva o homem a Deus, e este caminho é Jesus Cristo. É o caminho da eternidade que Deus nos oferece. Oferece à humanidade o caminho da eternidade com Ele. Eu não sei com quem você deseja passar a sua eternidade, mas eu desejo passar a minha eternidade com Deus. Então, por isso que eu estou aqui perseverando na palavra do Senhor, perseverando em prosseguir, seguir ao Senhor, mesmo diante das adversidades que o mundo às vezes nos coloca, das perseguições, das doenças, das lamúrias. É importante a gente perseverar para podermos passar a eternidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas pessoas desprezam a Cristo. Muitas pessoas desprezaram a Cristo e por isso a eternidade delas talvez não será boa. Mas você que ainda está com vida tem a oportunidade de passar a eternidade com Cristo. Basta você se arrepender, basta você crer na palavra, basta você crer que Jesus Cristo é o único Senhor e que não há outro Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro e que só através de Jesus a salvação. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de água corrente, dá o fruto no tempo apropriado, e sua folha não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é assim o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, menos no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A autoria do Salmo 1, irmão, alguns estudiosos, eles dizem que o Salmo 1 não possui autor específico mencionado,
mas a tradução judaica cristã frequentemente atribui sua autoria ao rei Davi. Ela é datada, né, a data de escrita, a data exata em que o Salmo 1 foi escrito não é conhecida, mas se for realmente de Davi, pode ter sido composta por volta do ano 1000 antes de Cristo. Curiosidade, este salmo é considerado um dos mais significativos, pois estabelece o tema central do livro dos Salmos, a importância da obediência a Deus. A ideia principal do Salmo 1, ele ensina que a verdadeira felicidade e prosperidade vem da obediência e a meditação na palavra de Deus, enquanto os ímpios acabarão por perecer. Essa é a ideia principal do Salmo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz assim, né? Eu vou ler agora na Ferreira de Almeida. Diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos tentar aqui. Veja que o salmista ele diz que feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, ou seja, que caminho eu e você estamos andando. Quantas pessoas têm estado andado no caminho, né, dos ímpios, ou seja, no conselho. Quantos são as pessoas que vão buscar aí conselho com os ímpios, com pessoas que não têm um coração voltado para Deus? E às vezes a pessoa vai ali se aconselhar com a pessoa que ela não tem temor a Deus, que ela não obedece à palavra de Deus. Quantos são os jovens, meu querido, que às vezes despreza o conselho dos pais, o conselho dos mais velhos, né? Tem muitos jovens que desprezam os conselhos dos mais velhos e vão buscar conselhos em quem? Nos amigos. E às vezes acaba se dando mal. Quando nós nos recordamos do filho de Salomão, que em vez de buscar conselho nos anciões ali, ele foi buscar conselho em quem? Naqueles que cresceram com eles, naquele que estava ali com ele, que tinha a mesma idade. Então aqueles jovens deram um mau conselho para o filho de Salomão. Esse filho de Salomão, o que é que aconteceu com ele? Ele colocou um jugo pesado em cima do povo. E o povo então se rebelou, as tribos se dividiram, por conta que ele não quis dar ouvido, atenção ao conselho dos anciões, dos homens mais experientes ali de Israel. Ele preferiu seguir o conselho do seu amigo, que era novo, a mesma idade, e por isso ele se deu mal. A mesma coisa hoje, o pai diz para o filho: meu filho, não ande com fulano de tal, porque, olha, ele anda fazendo coisa errada, eu já vi, a mãe aconselha, o pai aconselha, mas às vezes tem aquele filho que é teimoso, que não quer dar ouvido ao que o pai está falando, e muitas das vezes, por não dar ouvido ao pai, à mãe, acaba se metendo em coisa errada, achando que aquela pessoa ali é amiga, que é o colega que tal, que vai livrar, e esquece do conselho do pai, esquece do conselho da mãe, do tio, enfim, das pessoas ali mais experientes, né? Porque o cara que tem mais experiência, ele já sabe como é que o mundo funciona, como é que são as pessoas.
E às vezes a pessoa, o jovem, não quer seguir, meu irmão, quer seguir os próprios caminhos. Por quê? Porque o jovem gosta de se aventurar, gosta de sentir os prazeres do mundo, mas ali não obedece a mãe, não obedece o pai e acaba se metendo em coisas erradas, em caminho de morte, se metendo nas drogas, se metendo na marginalidade, e às vezes não tem mais como sair deste caminho de morte. Só Deus para tirar, porque esse jovem não quis ouvir os pais. E olha que também tem muita gente adulta que acaba se perdendo no caminho, que em vez de buscar o conselho ali, de ouvir, de se reunir com a família, ele acha que tem tanta experiência, não vai acontecer comigo, eu já sou um cara tarimbado, já sou macaco velho, então isso aí não vai acontecer comigo, e às vezes acaba caindo na cilada, no laço e se dando mal, porque confiou na sua experiência própria, não deu ouvido àquilo que a família falou, não deu ouvido na palavra de Deus. Está cheio de gente assim, até mesmo cristãos dentro da igreja, pessoas que estão dentro de uma instituição religiosa, às vezes acaba caindo no laço, no conselho dos ímpios, né? Andando no conselho dos ímpios. E diz mais, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem muita gente aí, irmão, irmã, cristãos, pessoas de Deus, mulheres, homens e pessoas que também não são de Deus, que estão aí andando no conselho dos ímpios, estão se detendo no caminho dos pecadores, ou seja, praticando, andando, fazendo o que é mal. Isso fala de comportamento, irmão, andar. Qual é o nosso comportamento diário dentro da nossa casa, na nossa sociedade, com a nossa vizinhança? Quantos irmãos, irmãs, pessoas que são de Deus se metem na política? Olha, eu quero ser tal vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser senador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas acaba ali, quando entra para este meio que é a política, que é um ambiente sujo da corrupção, onde as pessoas utilizam dos cargos de deputado, de vereador, de prefeito, de governador, de presidente, para roubar, para fraudar, para poder praticar o que não presta. Está cheio. Muitos irmãos, a bancada evangélica, irmão, eu tenho citado, já citei isso em outros vídeos, se sujaram, se corromperam, e às vezes quer ter moral para poder exortar os irmãos da igreja. Vem cheio de moral, vem com o peito empinado para frente, achando que é o tal, que pode falar, que pode exortar, quando na verdade é ele que precisa ser exortado. Por quê? Porque está fazendo o que é errado. Entrou na política, mas está roubando. Entrou na política, mas está mentindo. Entrou na política, mas está fraudando. E está manchando o nome de Jesus. Porque quando abre a boca para dizer que é cristão, que é de família, que é moralista, mas a sua prática ali no meio, quando a polícia começa a investigar, vê que o cara está sujo até a tampa. E só Jesus para ter misericórdia. E muitos irmãos, muitas pessoas estão assim na nossa sociedade, irmão. E diz mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos são os irmãos, meu querido, que estão aí escarnecendo, que em vez de orar por essas pessoas que estão sofrendo, fazem a escarnecer, fazem achar rir graça, fazem rir, zombar. Olha aí, sentam ali, se aglomeram
para escarnecer do irmão, da irmã, para escarnecer do vizinho, da vizinha, para escarnecer das pessoas, quando o nosso dever como cristão verdadeiro é estarmos orando, independente de quem quer que seja a pessoa, independente se a pessoa é pobre, é rica, se ela crê em Deus ou ela não crê, o nosso dever como cristão é fazer o que Jesus fazia. O meu dever, o seu dever, o nosso dever é fazer o que Jesus fazia. O Salmo, ele descreve o nível de envolvimento com o pecado. Andar, deter-se e assentar-se junto, evitar todas essas influências negativas e não deixar-se levar por elas. É o que nós temos que fazer. Evitar estar andando, evitar deter-se no caminho, evitar assentar-se no caminho. O justo evita todas essas coisas, todas essas influências negativas, malignas, e não se deixa levar por elas. Louvado seja Deus. Aleluia. O versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o homem que tem temor no coração, meu querido, o prazer dele está em estar meditando na palavra de Deus, em estar estudando a palavra de Deus, em estar vivendo a palavra de Deus todos os dias. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, não. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas faltas, mas o cristão verdadeiro, ele busca ter tempo para Deus, ter tempo para orar, ter tempo para meditar na palavra, ter tempo para poder ali estudar a palavra de Deus, para obter crescimento espiritual, para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos são os irmãos e as irmãs, as pessoas que estão perecendo, meu querido, por falta de conhecimento, sendo levado por falsos ventos de doutrina, sendo enganado por falsos pastores, falsos profetas. Por quê? Porque não busca se deter na palavra de Deus, porque não busca estudar a palavra de Deus e recebe todo tipo de profecia, de profetada, e acaba se embaraçando, se emaranhando, acaba se decepcionando. Poxa, mas o profeta falou que ia ser assim, o profeta falou que Deus ia me dar isso, que Deus ia me dar aquilo, e acaba que não recebe, acaba se frustrando, porque a pessoa acha que uma vez que ele aceitou Jesus Cristo, é que agora ele vai ficar milionário, trilionário, que ele agora vai montar a sua empresa. Mas Jesus não veio, meu querido, te dar empresa. Jesus veio te oferecer a salvação. Foi para isso que ele moveu esse mundo, para pregar a palavra de Deus, para nos ajudar a ir para o céu. Ele veio oferecer a salvação e ele fez isso. Basta crer, se arrepender. A questão de prosperidade é questão de trabalhar, é questão de você saber ser mordomo, administrar o seu ganho. E se você vai prosperar ou não, é Deus quem sabe, porque Deus tem os seus propósitos, mas Ele não veio oferecer riqueza, irmão. Isso vai do trabalho, do esforço de cada um, do propósito que Deus tem na vida de cada um. Até porque a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o amor que o homem tem ao dinheiro. Ou seja, é o amor que você tem às coisas deste mundo, às coisas materiais. Não é pecado você ter, você possuir. O problema é você colocar o seu coração ali. E muitos estão assim, irmão. Mas Deus, aleluia, Ele os oferece
a oportunidade da gente caminhar com Ele, da gente estar aprendendo com Ele, crescendo espiritualmente, nos detendo na leitura, no estudo da palavra. A verdadeira felicidade vem de obedecer às leis de Deus e de meditar nelas continuamente, o que proporciona sabedoria e compreensão. Então nós devemos estar obedecendo a palavra de Deus, estar meditando nela continuamente, meu querido. Aleluia. E no verso 3 diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. Aleluia. Louvado seja Deus. As suas folhas não caem. Oh, glória a Deus. Por quê, meu querido? E na estação, né? Ele diz, porque pois será como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa água, né? Essa árvore, se nós estivermos plantados, meu querido, nesta água viva que é Cristo, aleluia, nós vamos então poder dar bons frutos nesta água que corre do trono de Deus. Jesus é água viva que sacia a sede do sedento. Esta água que corre, ela não é uma água parada, porque a água parada, meu querido, se ela ficar parada por muito tempo, ela fica suja. E quem é que vai beber uma água parada, barrenta? Mas essa água, onde esta árvore está, porque nós somos comparados como árvores, que damos o nosso fruto no tempo determinado por Deus. Aleluia. Quando assim nós nos propusermos aquele que confia no Senhor e se alimenta de sua verdade, se tornam firmes e frutíferos, prosperando em tudo o que faz. Ou seja, se eu me alimento, se eu estou bebendo desta água da vida que é Cristo, aleluia, eu vou então dar bons frutos no tempo certo, na hora certa, aleluia, no tempo apropriado por Deus. Essas folhas não murcharão, e no tempo certo, aquilo que eu realizo, aquilo que eu estou fazendo vai dar certo, segundo o propósito, a vontade de Deus. Não é porque agora eu aceitei já, agora vai tudo dar certo. Porque ele fala, não, meu querido, é o propósito de Deus na vida de cada ser humano, naquilo que Deus tem para fazer. Aleluia. E quando aí a gente vai crescendo, vai prosperando espiritualmente, vai crescendo, vai tendo fruto, né? Olha, a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Será que as pessoas têm olhado para mim, para você, e nós temos dado bom fruto? O fruto do bom testemunho, de uma vida pautada na palavra de Deus?
Ou será que as pessoas olham para você, pô, aquele irmão ali gosta de tomar uma cervejinha, olha, aquele irmão ali gosta de andar em certos locais, aquele irmão ali gosta de enganar, de fraudar, de passar a perna nos outros. Porque as pessoas observam, irmão, e as pessoas julgam. E quando elas observam e ela vê o erro, ela, o que é que ela faz? Ela espalha. Ela começa a falar para um e para outro, olha, mas aquele irmão fez isso e fez aquilo, e diz que é crente e tal. Por quê? Porque essa pessoa, irmão, quando ela é tão cheia de erro que quando ela vê um cristão errar, um filho de Deus errar, ela quer acusar, ela gosta de acusar. Ela é o diabo que é o acusador. Então quando ele vê você, se você às vezes fala um palavrão, escapa, ou, né? Aí olha, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo, eu escutei alguém falar isso de Deltrano, olha, aquele irmão é assim, assado, porque o diabo, irmão, ele começa a buscar, aleluia, meio para te acusar. Mas quando você está em Cristo, irmão, Satanás, ele nem olha para você, porque você é luz. E aonde está a luz de Deus, a presença de Deus, o mal não pode habitar. O mal não pode habitar. Eu não sei se você já teve essa experiência. E às vezes você está uma vida de oração constante, uma vida de meditação, e de repente você se depara com alguém na rua, sabe como é que é o estado daquela pessoa, que ela vive toda embaraçada, vive fazendo coisa errada, e ela quando está ali olhando, você chega perto, ela não olha para você, mas ela abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque quando ela olha para você, ela não está te vendo. Ela vê a presença de Deus, ela vê uma luz, meu querido, e ela não pode contemplar a luz, porque essa luz é a presença de Deus na vida da pessoa que anda em obediência a Deus, e aí a pessoa abaixa a cabeça, porque se ela permanecer olhando, dependendo do estado dela, ela pode até manifestar. Você não precisa nem orar, meu querido. Dependendo do estado de pecaminosidade daquela pessoa, ela pode só em olhar para você, que anda na presença de Deus, ela pode ali manifestar com um demônio. Por quê? Porque ela se depara com a luz, que é Cristo. E aí ela não suporta. Pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o fruto que nós estamos dando? É o fruto do bom testemunho, é o fruto da obediência para com o Senhor, é o fruto do temor, é o fruto da misericórdia. Qual é o fruto que nós estamos dando? Aleluia. E no verso 4 diz assim: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, não vai haver, né? O vento vai levar. No contraste com o justo, os ímpios são instáveis e sem raízes, facilmente levado pelas circunstâncias e pelas consequências de suas escolhas. Ou seja, o ímpio, por ele escolher coisas erradas, eles se tornam pessoas estáveis. Eles não têm estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade comportamental. Eles são inconstantes. Eles vivem de qualquer jeito. Eles não frutificam, eles não dão fruto. O fruto deles é a maldade, irmão. Porque eles maquinam fazer o mal contra o próximo. Assim são muitos. Aleluia. E no verso 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Qual será o destino final dos ímpios? É a condenação, pois eles não têm parte com os justos.
no julgamento divino. Ou seja, por que esses ímpios, o destino deles, o destino final deles é a condenação? Porque eles fizeram as suas escolhas, irmãos. E as escolhas que eles fizeram foram escolhas que levaram ele a ser condenado. A escolha de querer matar, de tirar a vida de alguém, a escolha de querer enganar, a escolha de querer viver uma vida totalmente desregrada, fora dos padrões divinos. Então, todos aqueles que assim vivem, meu querido, de uma maneira desregrada, descontrolada, que não tem temor a Deus, que não quer obedecer a Deus, eles mesmos que se condenaram por suas próprias atitudes, por suas próprias escolhas. Deus não os condenou, mas eles, por escolherem caminhos errados, eles mesmos se condenaram. Como Deus é santo, né? Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, meu querido, minha querida, nós temos que buscar estar sempre meditando na palavra de Deus. E aqui nós temos, meu querido, o contexto histórico, né? E o contexto teológico e o contexto cultural do Salmo 1. Serve como uma introdução ao livro dos Salmos, atuando como um prefácio para todo o saltério. Ele constata o caminho do justo com o dos ímpios. Um conceito comum na literatura de sabedoria hebraica. Historicamente e culturalmente, os israelitas eram ensinados desde cedo a seguir a lei de Deus. E a felicidade estava intimamente ligada e incentivada à meditação contínua na palavra de Deus. Teologicamente, o Salmo 1 estabelece o princípio da retribuição divina, onde os justos prosperam sobre a bênção de Deus, enquanto os ímpios enfrentam destruição. Aleluia. Aplicação para a nossa vida. Em um mundo repleto de distrações e influências negativas, este salmo nos recorda da importância de alimentarmos constantemente nossa mente com a palavra de Deus. Uma mensagem, uma maneira prática de aplicar esse ensinamento é dedicar um tempo diário à meditação bíblica e a cultivar relacionamento que fortalece a sua fé. Amém? Então, meus queridos, nós devemos o quê? Ter o hábito de orar, de meditar na palavra, né? De estudar a palavra de Deus, porque isso vai nos ajudar a fortalecer, né, o nosso relacionamento com Deus, vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé no Senhor, na palavra de Deus. E por isso nós devemos, meu querido amado irmão, estar meditando na palavra de Deus. Devemos pedir a Deus para colocar em nosso coração temor e tremor a Ele. Desejo de estar meditando na sua palavra, de estar buscando a sua presença. A gente só cresce espiritualmente, irmão, se a gente se deter na palavra de Deus. Se a gente verdadeiramente, né, busca a Deus com o propósito certo, com a motivação certa. Aleluia. Então Deus vai nos dando crescimento espiritual. Deus vai nos transformando. Deus vai moldando o nosso ser, a nossa mente. Deus vai trabalhando dentro do nosso interior, porque é pela palavra, irmão, e pela oração, diz as Sagradas Escrituras, é que nós vamos sendo o quê? Limpo, lavado. O velho homem, a velha criatura vai morrendo quando nós gastamos tempo com o Senhor. Perfeito ninguém é, meu querido, mas nós devemos estar buscando a Deus, pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê força
que segure na nossa mão, que nos ajude a orar mais, a buscar mais a sua presença, a colocar no nosso coração o temor e tremor a Ele, a nos ajudar a obedecer a sua palavra, a olhar para Ele, nunca olhar, meu irmão, para trás, porque olhar para trás significa desejar as coisas do passado. A mulher de Ló, quando os anjos ali foram destruir Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. Ou seja, olhar para trás significa querer voltar aos velhos rudimentos do mundo, às velhas práticas pecaminosas. Nós devemos estar sempre olhando para frente, olhando para o alvo, que é Cristo, nosso Salvador. Estamos vivendo, meu querido, momentos difíceis. Estamos vivendo um período difícil. E olha, eu quero dizer para você que as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar cada vez mais. O aumento da violência, o aumento da barbárie entre os homens, o amor se esfriando, as pessoas mercadejando o evangelho. Isso tudo está, as guerras, as catástrofes, tudo isso está aumentando. Por quê, meu querido? Porque a volta de Cristo está próxima. Nós, acredito eu, que a gente já está aí no início da grande tribulação, meu querido. Mas eu pergunto para você, mas também para mim, será que nós estamos nos fortalecendo para suportar as adversidades? Porque muitos dizem, não, a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Aleluia. Que seja assim. Existem várias interpretações. Para alguns a igreja sobe antes da grande tribulação, para outros a igreja vai ficar até a metade, para outros a igreja vai ficar até o fim da grande tribulação. Meu querido, eu não sei se a igreja sobe antes, ou se a igreja fica no meio, ou se a igreja vai subir na metade da grande tribulação, ou se a igreja vai ficar até a grande tribulação. De uma coisa eu quero ser, meu pai, meu querido irmão, eu quero saber de estar no Senhor. Porque quando Ele vier, eu quero estar com o meu coração preparado, com a minha vida preparada para poder, aleluia, ir adentrar no céu do Senhor. Nós temos que estar nos fortalecendo cada dia, irmão. Não pense que as coisas vão melhorar. Busque a Deus, se fortaleça no Senhor. Busque, vá orar, vá jejuar, vá fazer aquilo que é necessário para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Não fique se detendo na roda dos escarnecedores. A salvação ela é individual. O pastor não te salva, sua esposa não te salva, seu marido não te salva, seus filhos não te salvam. É só existe salvação em Jesus Cristo. Ele disse, esforça e eu te ajudarei. É individual, meu querido. Os pais não carregam o pecado dos filhos, os filhos não carregam o pecado dos pais. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um vai dar conta das suas atitudes, do seu comportamento, da sua vida aqui neste mundo. Então nós devemos estar meditando na palavra de Deus todo o tempo, para a glória de Deus. Pedindo a Deus, Senhor, me limpa, tira o que não presta de mim, mortifica a minha carne, me salva. Mas muitos irmãos estão apenas aí nas igrejas. Às vezes os irmãos dizem, irmão, olha aí para Deus vai abrir aquela porta. Olha aí, irmão, para Deus me dar um carro. Olha aí, irmão, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas ele não ora, irmão, olha aí por mim, para Deus me transformar minha mente, meu coração, me fazer uma nova criatura. Muitos não pedem, porque só querem prosperar. Vão para as congregações em busca de enriquecer. Muitos estão assim. E a igreja está perecendo espiritualmente. Mas se você for uma pessoa inteligente, você vai buscar a Deus pelo propósito certo. Você vai buscar a presença, aleluia, do Espírito Santo pelo propósito certo. Para a sua vida ter um relacionamento com o Criador. Mesmo que você venha perecer
por algum motivo, doença, mesmo que você morra, mas você vai ter a certeza de que o seu espírito vai voltar para Deus e você vai estar com Cristo no paraíso, meu querido. Independente dos seus sonhos se realizarem aqui neste mundo, você tem que estar firme no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus queridos. Pai amado, Pai querido, neste momento ainda na Tua presença, eu coloco diante do Senhor cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, cada família, cada pessoa, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso, Senhor, Pai, toma em Tuas mãos cada vida, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Visita agora cada pessoa que se encontra encarcerada, que se encontra doente no hospital, que se encontra em uma instituição de recuperação de drogado. Deus vai visitando agora essa pessoa enferma, toca dela do alto da cabeça à planta dos pés, repreenda a enfermidade. Pai, toma essa mulher, este homem, este jovem que está com pensamento de suicídio, vai repreender esse espírito de morte na vida dessa pessoa. Deus, toca nesta enfermidade, arranca esta enfermidade do coração desta mulher, deste homem, esta enfermidade causada por uma doença, por um mal emocional ou espiritual. Deus vai desfazendo em nome de Jesus. Sara, cura o coração desta pessoa de todos os traumas, de todas as mazelas emocionais, espirituais, de todas as frustrações, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que essa vida venha encontrar alento no Senhor, venha encontrar socorro no Senhor, venha encontrar refúgio no Senhor, venha encontrar em Ti a esperança, venha encontrar em Ti, ó Deus, o refúgio, o abrigo verdadeiro, o esconderijo verdadeiro que é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Alcança cada vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Consola essa homem, essa mulher que chora, este jovem, ó Pai, pela perda de um ente querido, pela perda de alguma coisa, vai consolando, ó meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, dá o livramento a pessoas deste dia, nesta noite, pessoas que estão em casa, jovens, crianças, famílias, dá o livramento de morte, dá o livramento de acidente, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toca no coração daqueles que estão praticando mal, liberta esses jovens, essas jovens, esses homens e mulheres do mundo da criminalidade, do vício das drogas, de todo tipo de mazela, meu Pai, em o nome de Jesus. Liberta, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus amado, abençoa cada família, cada vida, em nome de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos este trabalho, abençoa este canal, comunidade dos discípulos, dá o crescimento, conforme o Teu querer e o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa a minha família, meus entes queridos, tanto da minha família como da família da minha esposa. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas, nos esconde debaixo da sombra das Tuas asas, nos guarda como a menina dos Teus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me dê graça, me dê força para dar continuidade a esse estudo, a essas reflexões do Salmo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, em tudo, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.